Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 10, versículos 12 ao 16, que diz assim: Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Jesus sabia que os discípulos seriam, e a mensagem dos discípulos seria rejeitada em várias cidades. E aqui ele fala que essas cidades em que a mensagem do evangelho seria rejeitada, elas sofreriam um castigo maior do que, por exemplo, Sidom, na verdade, do que, por exemplo, Sodoma, do que, por exemplo, Tiro e do que, por exemplo, Sidom. Sodoma, nesse caso, é uma cidade muito conhecida pela sua maldade, por histórias do Antigo Testamento, então é uma cidade muito conhecida de todos, por assim dizer, e que recebeu o juízo de Deus, mas eles receberiam no dia de fato do julgamento final menor juízo do que essas cidades aqui, pelo simples motivo de que essas cidades elas têm revelação plena de Deus, que é Jesus Cristo. Sodoma, lá no Antigo Testamento, tinha a revelação de quem era o verdadeiro Deus, por meio de algumas pessoas que conheciam o verdadeiro Deus naquele momento, mas Jesus é o próprio Deus encarnado. E quando essas cidades, então, elas rejeitam a mensagem desses discípulos, elas também estão rejeitando ao próprio Jesus e também estão rejeitando ao próprio Deus. O problema, e que faz com que essas cidades tenham uma condenação maior, é exatamente porque elas receberam uma revelação maior, né? Sodoma foi uma cidade muito perversa, mas nem sabia quem era Jesus, não tinha como saber, uma vez que é uma cidade muito antiga, do Antigo Testamento e tudo mais. Já essas cidades, elas estavam com a revelação plena de quem Deus é. Jesus Cristo é Deus Filho, é Deus encarnado. É Deus encarnado que vem viver entre nós. Se antes Deus falava por profetas e por pessoas escolhidas e para esse ofício, agora ele se revelou por meio do seu próprio Filho. E mesmo assim essas cidades, elas o rejeitam. E essa rejeição traria uma condenação maior para elas. Isso vai de encontro com uma crença muito comum que, vez ou outra, se encontra no meio cristão, de que todo pecado é igual diante de Deus. E, na verdade, não é. É, essa passagem mostra que existem pecados que são mais sérios que outros. No caso, essas cidades que estariam negando essa revelação, essa mensagem proclamada por esses discípulos, estariam exatamente cometendo um pecado maior do que outras cidades, e por isso a condenação delas seria maior. Então a Bíblia deixa claro em falar, não só nessas passagens como em outros, que existem graus de pecados, existem pecados mais sérios que outros, e consequentemente existem graus de condenação. Novamente, no caso dessas cidades, por terem recebido a revelação plena de quem Deus é por meio de Jesus, né? Não foi por meio de alguém que falou, mas por meio do próprio Deus que andou entre eles e que realizou maravilhas, as quais os discípulos estavam falando, elas receberiam naturalmente uma condenação maior, porque o pecado de incredulidade delas é mais sério que o de outros. Esse texto é muito sério, mas ao mesmo tempo pode nos trazer uma esperança. A esperança de que hoje nós sabemos que temos a revelação completa de quem Deus é, por meio de Jesus Cristo. E isso é muito reconfortante, é muito bom. Deus abençoe e até o próximo devocional.